Me chama de corrupto, porra! O Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar mais um investigado da Operação Câmbio Desligo, que é um desdobramento da Lava Jato, né? Falava de um esquema envolvendo vários doleiros, um esquema complexo, refinado. E dessa vez foi um doleiro que fazia parte do esquema do ex-governador Sérgio Cabral, que foi libertado. Qual foi a justificativa do ministro Gilmar Mendes? Marcelo, boa tarde. Oi, Maria, boa tarde. A de sempre nesses casos. Ele fala o seguinte, não haver elementos concretos que indiquem a possibilidade de cometimento de novos crimes ou de fuga ou que justifiquem a prisão preventiva. Fala também que os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça em 2013 e 2014, distante da decretação da prisão preventiva. E aí ele soltou o Marcelo Rezezinski e também disse que ele deve entregar o passaporte e ficar proibido de ter contato com outros investigados. Como você disse, ele foi preso junto com outros 60 doleiros naquele grande esquema que foi desvendado, que existia desde a década de 90 no Rio de Janeiro, onde eles fraudavam ali no nosso sistema financeiro, mandavam dinheiro para fora, com offshore, movimentaram bilhões de reais e foram descobertos. Tanto que 2 dos doleiros do Rio de Janeiro fizeram aquele acordo de delação premiada para dar aula aos procuradores do Ministério Público para mostrar como esse grupo todo agia. Fomos para a nossa continha básica aqui. O ministro Gilmar Mendes já soltou 6 investigados nesta operação Câmbio Desligo, suspeita de movimentar 6 bilhões de reais. Na operação Rizoma, que investiga fraudes no Fundo de Pensão do Rio de Janeiro, mais 6 pessoas soltas, mais 3 pessoas ligadas a Sérgio Cabral também. Na operação Pão Nosso, irregularidades do sistema penitenciário, mais 6 soltos também pelo ministro Gilmar Mendes. Vamos lembrar qual é a interpretação dele. Ele fala o seguinte, que a prisão preventiva não pode ser prolongada, que a prisão preventiva serve para quando a pessoa pode fugir, pode atrapalhar a investigação, mas não a longo prazo antes de uma condenação. O próprio plenário do Supremo Tribunal Federal já se posicionou em relação a isso, os ministros ali, naquela época em que eles analisaram o pedido de soltura de Antônio Palocci, que está preso também preventivamente, esteve preso preventivamente, agora já está condenado lá em Curitiba. Então, quem é que pensa dessa forma? Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Marco Aurélio Mello. Quem é que pensa que não, que ela pode ser prolongada independentemente da condenação? Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Rosa Weber, Celso de Mello e a ministra Carmen Lúcia. Vamos só lembrar que o ministro Gilmar Mendes não fez nada de errado. Ele é juiz, ele é um ministro, ele tem a caneta para isso e ele interpreta a lei como quer. O que chama a atenção é esse bando de gente solta aí em pouco tempo, 6 numa operação, 6 em outra, e a continha vai aumentando, né, Maria? Não se pode reclamar da falta de coerência do ministro Gilmar Mendes, né? Eu acho que ele vem adotando o mesmo critério para soltar esses investigados que ainda não foram julgados e estão presos por um motivo, né? A prisão preventiva, né? O que se pode é questionar se existiria algum outro interesse, mas isso é outra história. Como você disse, né, o Marcelo, ele é o ministro, ele é o juiz do caso e está aí usando argumentos que ele julga aceitáveis para soltar essa gente. Otávio Guedes. O Marcelo, ele alega de novo, justifica de novo crime sem violência. Ele fala aqui, considerou não haver elementos concretos que indiquem possibilidade de cometimento de novos crimes ou de fuga ou que justifique prisão preventiva. Os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça. Os fatos são consideravelmente distantes do tempo da decretação da prisão. Teriam acontecido em 2013 e 2014. Por isso, então, não se aplica a este momento, de acordo com o ministro. Pois eu acho que o país deveria discutir, assim, se a prisão é para crime sem violência. Defina a violência. Quer dizer, nós outro dia trouxemos aqui uma mulher de Juiz de Fora que morreu, uma ação no Supremo, demorou 6 anos para ser julgada, que ela precisava de um medicamento de uso contínuo que custava no máximo R$2.000. Então esse dinheiro não tinha ali, os estados não tinham. Quer dizer, e ao mesmo tempo você tem pessoas envolvidas numa fraude de milhões, que daria para comprar milhares de medicamentos. Quer dizer, isso não é violência? Então, esse é o meu primeiro ponto, assim, a questionar. Assim, como não é violento? É porque não houve ameaça física? Violência é só ameaça física? É portar uma arma? Otávio, o ministro Barroso, ele até acaba lembrando que diretamente você não tem uma violência nesse crime, mas você, roubando dinheiro da educação, da saúde, da segurança, você comete uma violência, porque o cara pode ser morto porque não teve segurança. Pois é, o Cosmo, outro dia eu estava comentando, eu estive pessoalmente, vendo
os corpos da chacina da Candelária, crianças mortas. Eu tive pessoalmente vendo 21 cadáveres dentro de latas de ferro em Vigário Geral. E eu nunca vi nada tão violento ou igualmente violento quanto tudo que eu vi nessa história de Sérgio Cabral. Porque você vê o outro lado, você vê as pessoas que estão morrendo. Essa história do pão nosso aí, que são seis libertados. As pessoas se reuniram para roubar da comida que se dá para o presidiário. Quer dizer, porque eles já fizeram isso com criança, merenda escolar. Com merenda escolar. Não, e a violência é mensurável na piora dos índices de violência do Rio de Janeiro. Quer dizer, não é um palpite. Você consegue mensurar isso, o número de assassinatos que aumentou, a quantidade de crimes violentos que se ampliou. Você não está falando de um palpite, você está falando de algo bastante concreto. Porque quebraram o Estado. Assim, e quando o Gilmar Mendes foi questionado se ele deveria ou não participar dos julgamentos ali da FETransport, porque ele foi padrinho de casamento do filho do Barata, ele disse que o julgador deve agir sem preconceito ou tendência. Mas quando o ministro dá seguidas declarações, que se coloca como inimigo da Lava Jato, você tem uma tendência ali. Então, isso incomoda também. Agora, ele está coerente com a linha dele. Eu acho que é isso. Eu acho que se fosse só, assim, na letra fria da lei, ele, como o ministro que é, juiz que é, argumentar se uma prisão preventiva, que é antes do julgamento, deve ocorrer ou não, tudo bem. O problema, e que a gente já discutiu aqui, é que os ministros falam muito, se expõem demais. Mostra uma tendência. E a tal imparcialidade, a tal venda nos olhos é questionada, né? Não é a justiça que a gente quer. Ei, ei, ei!